a nossa. Se Ah, você quiser ler essa mensagem de novo. então tem uma. Não estava gravando. Então tem uma mensagem da Joana de Ângeles que diz assim: ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, quer dizer, nós somos os responsáveis pelas dores que nos chegam. Tá? Deixa eu. Aqui. Então, a causa e o efeito, que a gente fala muito sobre a causa e efeito, ação e reação, não é um castigo, né? Na verdade, ele faz com que a gente faz com que a gente possa se encontrar no nosso caminho, colocar a gente no direcionamento. Se vocês pensarem um pouco, né, sobre o pastor de ovelhas, então, a gente sempre fala pastor de ovelhas, a gente imagina a imagem de Jesus. Eles usam aquele cajado, né? E quando as ovelhas do rebanho, uma ovelha sai do rebanho, ele vai com o cajado e coloca essa ovelha junto na linha, para agrupar novamente. Né? Então, a dor, né, essas reações que existem na vida, faz justamente com que a gente volte ao rebanho, para que nós possamos, bom dia, para que nós possamos realmente ter o nosso direcionamento. Por exemplo, por que a dor? Um exemplo do dente. Quando o dente dói, não é a natureza que está revoltada com a gente, que quer que a gente sofra dor de dente. Na verdade, a dor do dente é o nosso organismo nos dizendo, ó, tem algo errado com o nosso dente, com o seu dente. Então, vá tratar o dente. Então, você procura o tratamento, você procura tirar essa dor. A dor da vida é a mesma coisa, né? Ela vem te trazer um anúncio, ó, tem uma coisa errada, você fez algo errado. Você precisa se redirecionar e procura, né, esse redirecionamento. E através da onde a gente procura esse redirecionamento? Através do ensinamento de Jesus. Porque ele é o nosso pastor. Ele é o nosso redentor. Né? Lembrando sempre que a dor é um veículo de consciência. Então, nós que estamos no aprendizado na vida, a gente está passando por muito aprendizado o tempo todo, a gente está sujeito a cometer erros. Mas os erros, a gente não precisa dar continuidade a esses erros. Quando a gente aprende com os erros, a gente pode dar uma mudada e realmente refletir sobre isso e fazer as coisas corretamente. É como uma criança que está aprendendo a andar. Né? Na primeira vez que ela dá o primeiro passo, a gente tem a certeza que ela vai cair. Ela cai na primeira tentativa. Ela tenta pela segunda, ela cai na segunda tentativa. E isso ela repete na terceira, na quarta. Aí quando vai chegar na décima, a gente já espera o quê? Que a criança mantenha-se firme em pé. Então é isso que o nosso Criador, nosso Pai, espera de nós. Que a gente não dê continuidade a esses erros o tempo todo. E como que a gente pode superar esses erros? Né? Com nossa conscientização, mas como a gente enfrenta os erros que a gente comete? Quando essa dor chega até nós. E é aí que a gente vai falar sobre a resiliência. O que é resiliência? Será que nós somos pessoas resilientes? Tem uma explicação na física que ela fala da propriedade dos materiais. Então, tem materiais resilientes e tem os materiais tenazes. Os materiais tenazes, eles são sólidos, eles recebem impacto de uma outra ação e eles podem quebrar, podem se danificar. O material resiliente é quando ele tem a sua forma, vem uma outra ação, ele se molda a essa ação, né? Mas ele volta à sua forma original. É isso é ser uma também, no nosso caso, né? Sermos pessoas resilientes. Quando a dor vem e quando os desafios vêm até nós, nós temos o quê? Nos moldar a essa dor, a esse aprendizado, voltar à nossa forma e aprender com isso. É o nosso conhecimento, né? Então, resiliência é essa flexibilidade a essas as situações que acontecem na nossa vida. E nossa vida é o tempo todo acontecendo coisas, né, que causam dor, causam conhecimento. Mas eu não mexendo no papelzinho, né, gente? Para aí. Da resiliência. Então, a gente tem que superar essas crises, né, de uma forma positiva. E como a gente pode realmente enfrentar essas situações de uma forma positiva através da resiliência? É a gente realmente prestar atenção de tudo que está à nossa volta. Né? Porque o aprendizado não é só aquilo que a gente absorve nos estudos, mas é também o conhecimento que a gente absorve através da observação. Existe uma lenda antiga
de um vilarejo, né, que tinha um sábio. A vida, esse papelzinho está me atrapalhando. Se puder parar, eu agradeço. A distração. Então, voltando. Tem uma lenda antiga no vilarejo que tinha um sábio. E as pessoas, elas queriam saber como que esse homem chegou a ser tão sábio assim. Então, eles se aproximaram dele e falaram assim, mestre, como que o senhor é uma pessoa tão sábia? Ele falou assim, vou te explicar, é muito simples. Quando eu estou descascando uma laranja, a minha mente está focada na laranja, na faca e na casca. Eu me coloco por completo na situação. E eu presto atenção em tudo que está à minha volta. Porque a vida, ela é didática. Ela nos ensina as coisas. Nos ensina como nós devemos nos comportar. Né? E assim eu vou adquirindo o meu conhecimento. Então, eu sempre me dedico a tudo que eu faço de mente, corpo e alma. As coisas do Senhor têm que ser feitas dessa forma. Nós temos que nos dedicar de corpo, de mente, de alma. Porque não basta a gente só abrir um livro e ler um livro, ou as obras inspiradas, ou as obras psicografadas, falar, o livro é maravilhoso, naquele instante me deu, né, uma sensação de leveza, me mostrou muitas coisas que para mim eram obscuras. E para ali. Quando você fecha o livro, todo conhecimento fica estagnado naquelas páginas. Então, o conhecimento, né, onde a gente comenta muito, a gente adquire conhecimento, mas a gente tem que colocá-lo em prática e adquirir cada vez mais a expansão do nosso conhecimento e do amor que a gente tem pelo próximo. E na resiliência, toda a dor que a gente absorve, que a gente está constantemente. Né? A gente acha que quando as dores vêm, que a vida traz para a gente só foca no eu e a gente esquece que existe um mundo à nossa volta, né? Os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, e a gente só se foca em si próprio, né? Porque você acha que você é o maior sofredor dessa terra, né? E você só tem que focar em você. Mas às vezes a gente tem que expandir esse conhecimento. E quando essa dor vem, a gente tem que procurar num um olhar de 360 graus e absorver como que eu posso crescer e me edificar através dessa dor. Toda vez que mexo aqui fica difícil. Tem uma outra cotação da Joana de Anjos que ela diz assim: a resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Quer dizer, nós que estamos caminhando aqui, não é fácil. Né? Não é fácil. Mas não é impossível. Então, nós sabemos agir com as dores que chegam até nós, nos vão ajudar muito. Então, aqui eu vou falar uns pontos para vocês que vocês podem marcar. Aqui, as pessoas que não são resilientes. Então, tem algumas características. Então, a gente pode ficar marcando. Dificuldade em lidar com adversidades. Falta de flexibilidade, que é resistência à mudança. Baixa autoestima. Pessimismo. Dificuldade em buscar e aceitar apoio emocional de outras pessoas. Incapacidade de ajustar estratégias ou abordagens quando as coisas não estão indo bem. Reações exageradas. Falta de planejamento a longo prazo. Então, essas são algumas características de pessoas que não são resilientes. Se nós ainda temos uma dessas características, precisamos trabalhar com ela. Falar sobre resiliência, quero contar para vocês a história. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre a história. Isso aconteceu em Marrocos, né? Na cidade de Damasco. Era um cristão paralítico, ele era não e paralítico. O nome dele era Samir. E tinha um muçulmano cego, que o nome dele era Muhammad. Eu tenho uma imagem deles aqui, mas não vai dar para compartilhar com vocês. Vocês podem até procurar online depois. Então, o que dizia sobre a história desses dois, eles mais ou menos aconteceu no século XIX,
E os dois eram órfãos, por causa da situação dos limites físicos deles, eles foram abandonados pela família e eles cresceram juntos, os dois, no orfanato. Como o Samir, ele era paralítico, não podia caminhar, e o Muhammad, ele não era cego, mas ele podia caminhar, eles juntaram-se como um só. Então, o Muhammad tornou-se as pernas de Samir, que andava pelas ruas de Damasco. E o Samir eram os olhos do Muhammad, podendo guiá-lo dentro dos labirintos que tinham naquela região. Então, para você ver como que é a resiliência. O Samir sabia das suas dificuldades, precisava arrumar uma solução para isso. Ao invés de se voltar e revoltar, olhou à sua volta, com aquilo observando, e juntou-se com Muhammad. Então, muitas vezes, quando nós temos situações na nossa vida, as dificuldades, nós achamos que nós somos resilientes o bastante, fortes o bastante para podermos enfrentar certas situações. E, na verdade, nós estamos aqui, nós sabemos que nossa evolução é individual, mas por que o Senhor nos permite vivemos em família, vivemos em comunidade? Porque essa comunidade, essa família nos traz estrutura e nos traz a força que a gente precisa para poder enfrentar essas dores e nos tornarmos cada vez mais resilientes a essas dores quando elas nos chegam. Então, não é um sentimento de se sentir não forte o bastante de enfrentar situações, não querer se comunicar e dizer, eu estou passando por um problema, e pedir ajuda. Por que não? O que nos impede de dar esse passo, de buscarmos ajuda, seja no centro espírita, seja dentro da família de um amigo, é o nosso orgulho. E nós já falamos sobre ele aqui. Olha quão difícil é quando a pessoa alimenta o orgulho e as muralhas que elas constroem à sua volta, impedindo dela do seu crescimento espiritual. Terminando sobre a história do Samir e do Muhammad, depois de um tempo dele adulto, o Samir faleceu. E diz a história que o Muhammad chorou por mais de uma semana pela perda do seu amigo querido. E ele veio a falecer depois de uma semana. Então vocês podem procurar essa história. Então, nós somos o que somos graças a todas as dores que a gente passa. Então, essas dores fazem com que a gente cresça, com que a gente se fortaleça. Né? E é assim que a gente aprende. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que nós crescemos mais quando estamos nas sombras, quer dizer, nessas dificuldades, nessas dores, porque daí a gente enfrenta e a gente cresce, porque a gente quer sair dessa dor. Enquanto estamos tudo no bem, né? A coisa tá boa, a gente quê? A gente só sossega, a gente relaxa, a gente para de prestar atenção nas coisas. E lembrando que a dor não é castigo, a dor é uma consequência das nossas próprias ações, sejam elas de uma ação de agora, dessa encarnação, ou de encarnações passadas. Né? O importante, né? A vida ela sempre traz essas dores. Então, se o peso que você tem das dores ela está de acordo com os ensinamentos que essas dores te trouxe, então você está kit, você fechou a conta. Mas quando vem as dores e a gente não tem resiliência, a gente não aprende como lidar com elas, não vem o ensinamento. Então a balança, ela fica fora. Então o quê? Não tem o quê? A conta não fecha. Então é importante fechar a conta com a vida. Porque quando vem as dores e a gente não fecha essas contas, ficam pontas soltas. E essas pontas soltas, elas se entrelaçam no passado e não permitem que a gente cresça. Então é importante fechar essas pontas. É importante a gente não deixar pontas soltas. Resolver situações. Procurar ajuda quando você sente que você não é capaz de sozinho buscar e resolver as situações. Nós não estamos sozinhos. Nós somos uma família universal. Com certeza, a espiritualidade ela vai providenciar essa ajuda, mas você tem que estar aberto para essa ajuda. Você tem que estar o quê? De olhos abertos para isso. Estar em sintonia, em harmonia, né, com o Senhor. A gente não pode somente buscar a resolução das coisas quando a água bate, né, no pescoço.
né? E daí a gente procura, através da oração, Senhor, Senhor, me ajude. A gente está em constante harmonia, em sintonia com o nosso Criador. Tem um poeta mexicano chamado Amado Nervo. Ele tem um poema que se chama Em Paz, né? E no final do seu poema ele diz assim: Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Gente, não seria bom, quando a gente encerrar o nosso ciclo aqui, dizer vida, né? Nada me deves. Vida, estamos em paz. Porque quando chegamos, a gente falou sobre, né, a morte semana passada, e vê como as coisas elas vão se unindo, né? É tudo um quebra-cabeça que a gente vai encaixando, é tudo importante dentro do nosso processo evolutivo. E teve um dia que eu acordei e veio uma... pessoal tá... um dia eu acordei e antes de acordar, uma pessoa estava falando uns números para mim. Gente, não é o número da Mega Sena, da virada. Eram só 4 números. A pessoa falava para mim 19:10. Aí eu acordei com esse número 19:10. E automaticamente veio que é algum versículo da Bíblia. Mas tem 19:10, muito 19:10. Me levou um tempinho para dar um Google até que o meu sentimento falasse, não, é esse 19:10 que a pessoa estava falando para você, que era uma senhora. Aí eu achei Lucas 19:10. Falou, é isso. Aí diz assim, Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então o Senhor veio nos salvar. Então nós não estamos mais perdidos. Se nós procurarmos a palavra dele, a palavra do nosso Salvador, o seu conhecimento, né, o seu direcionamento, e é tão simples, é baseado no amor. Todos nós sabemos o que é o amor. A gente só precisa praticá-lo. O que diz, eu estava vendo sobre, quando estava estudando sobre resiliência, um neurocirurgião estava dizendo que dentro do nosso cérebro existe uma região, né, eu não lembro os detalhes das palavras, é um pouquinho complicado no meu vocabulário. Ainda não adicionei essas palavras no meu vocabulário, mas um dia eu vou. Mas ele falou que existe uma região dentro do seu cérebro que é onde você se manifesta dentro das situações. Por exemplo, quando eu, por exemplo, no meu caso, eu foco muito no trânsito, que é uma coisa que não me agrada muito, então eu só vejo coisas ruins no trânsito. Então, meu foco é coisa ruim no trânsito. Então, é isso que eu tenho dentro, certo? É esse o meu foco. Aí ele fala assim, por que que Jesus não via nada ruim nas pessoas? Porque o foco de Jesus, ele era luz. E na luz, ele não vê deficiências, não vê defeitos, não vê injustiças, assim. O que ele via em cada pessoa era o potencial de crescimento. Então, nós precisamos nos concentrar e temos esse foco de luz entre nós, nem que seja uma ponta de luz, para que a gente possa realmente nos edificarmos e ajudar a edificar as pessoas que estão à nossa volta. Quando estava falando, eu não sou uma pessoa muito... Ela está mexendo ali, eu não... Eu fico naquela briga. Fico naquela briga, né? Uma coisa interessante é sobre um tempo, mas faz umas 2 semanas, eu não sou uma pessoa que presta muita atenção na letra de música, né? Não presto muita atenção na letra de música. Mas aí parece que me deu um estalo e eu comecei a prestar atenção e veio essa música, né? Para quem não conhece, o grupo Scorpions, para quem é mais novinho não conhece, os mais o pessoal que tem do CPF um pouco mais baixo, numeração, conhece. E a música é Dust in the Wind. E ela me trouxe uma reflexão muito, muito grande. E eu vou colocar para vocês aqui, deixa eu ver se consigo. Me dá um controle. Aí fica mais fácil. Aí o pessoal já entra no clima aqui.
Não é essa. Eu não sei se eles estão ouvindo, mas você tem que compartilhar o som do computador. Mas que dá pegar? Pega aqui. A música diz assim, vou em português. Eu fecho meus olhos apenas por um momento, e o momento se foi. Todos os meus sonhos passam diante dos meus olhos uma curiosidade, poeira no vento. Tudo que somos é poeira ao vento. A mesma velha canção, apenas uma gota d'água em um mar sem fim. Tudo que fazemos desmorona no chão, embora nos recusamos a ver, poeira ao vento. Tudo que somos é poeira ao vento. Agora, não se agarre, nada dura para sempre, exceto a terra e o céu. Se escapa. E todo o seu dinheiro não comprará outro minuto. Então, quando eu prestei atenção na letra dessa música, eu pensei, a vida é um instante, né? Ela passa muito rápido. E as nossas riquezas materiais, elas, quando chega o momento da gente partir dessa nossa existência, ela não compra mais nenhum minuto. E todas as coisas materiais ficam para trás. E a gente carrega conosco os conhecimentos. Carregamos conosco as dores, carregamos conosco as alegrias. E é isso que somos. Somos criações de Deus. E se queremos passar para a erraticidade, no regozijo do amor, da felicidade, dizendo para a vida, vida, não te devo mais nada. É o momento de que podemos praticar o amor, praticarmos a verdade, aquilo que Cristo nos ensinou. Então é isso que eu gostaria de deixar com vocês essa manhã. Sejam resilientes, né? Não adianta fugir das dores. Porque se você der as costas às dores, ela vai te apunhalar pelas costas. Nós temos que enfrentá-las. Temos que ser resilientes, né? Nos moldar a essa dor e voltarmos à nossa forma original. E mantermos dignos e coerentes com as situações da vida. É isso aí, pessoal. Que vocês tenham um ótimo início de 2024. Né? Espero vê-los todos vocês aqui no próximo domingo. Lembrando que o próximo domingo começa às 11, então mais meia hora de sono, pessoal. Tá bem? Então tá, obrigado ao pessoal, obrigado ao pessoal de casa. E vocês tenham uma ótima celebração.